Então, a Juliana, eu queria agradecer, né, a sua presença. É muito importante assim pro programa de pós-graduação em ciências veterinárias e também para outros programas de pós-graduação. A gente está recebendo, né, uma especialista em comunicação aqui da Fiocruz. E assim, primeiro eu gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz em você ter aceitado o convite. Na verdade, eu comentei da necessidade que o programa tinha, né, desse tipo de palestra com uma pesquisadora, amiga minha, né, egressa do PPGCV, a doutora Simone Quinelato, e aí foi através de conexões da doutora Simone que eu cheguei até você, e aí você topou fazer a palestra para gente. Então, assim, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, dizer que esse tipo de tema ele é importante não só para o aluno de pós-graduação, mas para o professor, para o docente pesquisador, para o pesquisador e para o aluno de graduação também. Eu vou dar alguns recados antes da gente começar, antes de você começar a sua palestra. As pessoas que se cadastraram, né, no portal sede da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu vou pedir que, por favor, escrevam o nome no chat no início e no final da palestra, para a gente ter como homologar, certificar, tá, a presença dessas pessoas. E se vocês tiverem perguntas, por favor, façam pelo chat. No momento que vocês têm essas perguntas, vocês já podem fazer pelo chat, que a gente vai estar reunindo essas perguntas e no final da palestra a Juliana vai responder essas perguntas para vocês, tá bem? Juliana, muito obrigada. Eu vou fechar minha câmera, o meu microfone e é com você, tá bem? Muito obrigada. Obrigada. Eu vou colocar a apresentação para a gente poder começar. Podemos começar? Bom, boa tarde, agradeço a presença de todos. Meu nome é Juliana, eu trabalho com comunicação e informação científica há mais de 9 anos. Atualmente eu estou na revista Trabalho, Educação e Saúde, é um periódico científico da Escola Politécnica, na Fiocruz, e colaboro na base de dados bibliográfica Lilacs, que é a principal base de dados especializada em saúde da América Latina e do Caribe. Eu gostaria de ressaltar que eu tenho ancorado o meu trabalho nos princípios da comunicação científica holística, proposta por Suzy Spitzer, que é interagir com o interdisciplinar, contar uma história, fazer a mensagem mais pessoal, comunicar com as pessoas e lembrar que é um ser humano. Quando a gente fala isso é um pouco difícil, principalmente na linguagem acadêmica, né? Mas eu acho que é muito importante para a gente ter um novo olhar em relação à comunicação científica. Aqui vai estar os meus contatos, se vocês quiserem depois pode mandar e-mail. Não se preocupem, porque os links dos artigos e do que eu vou citar, vocês vão receber e vai estar depois no link da descrição do vídeo, tá bom? Primeiro, eu gostaria de começar a nossa fala em relação a por que nós precisamos falar sobre organização e divulgação da sua produção científica. Se você pensar, as atividades científicas elas são diversas e pouco visíveis para a sociedade. Nós, trabalhadores que produzimos conhecimento, temos o compromisso de pensarmos em quem vai utilizar esse conhecimento. Foi realizado uma revisão bibliográfica e foi identificado a média de 17 anos, desde o início da pesquisa, a tradução para produtos, políticas e práticas. Ou seja, é muito tempo. Nós precisamos diminuir esse tempo entre a descoberta e a implementação. E isso não é uma responsabilidade só da revista ou só do pesquisador, é uma responsabilidade de todos, de editores, pesquisadores, comunicadores, é responsabilidade também
das pessoas que consomem, que utilizam esse conhecimento. Por exemplo, as associações de pacientes. Então, é importante que nós se apropriamos disso, né? Que a ciência é para a sociedade. Né? Nós não estamos à parte da sociedade, nós estamos inseridos na sociedade. E esses mesmos autores, eles elencaram agora, nessa situação da pandemia, nessa crise sanitária, o tempo que seria necessário em relação a ter uma vacina, né, para a Covid-19. E eles propuseram isso num artigo, e depois eu vou estar disponibilizando esse artigo para vocês. Né? Bom, eu também trouxe para a gente poder pensar em relação ao... Eu procurei nessa figura colocar o ciclo de vida, sintetizar o ciclo de vida da pesquisa. Né? O objetivo é que a gente destrinche um pouco mais esse ciclo, porque não é só você fazer o projeto, publicar o artigo. Existem outras interfaces aí que a gente precisa ter mais clareza dessas etapas. Então, a primeira etapa, que eu acho que é muito importante, que é dado pouco valor, é a fase da ideia. Então, como que a gente transforma ideias em questões, né? Doutora Juliana, só um instantinho. A gente não está conseguindo ver o seu compartilhamento de tela da apresentação. Você coloca para a gente de novo, para ver se aparece? Ah, sim! Você podia ter avisado. Eu falei, eu acho que ela está fazendo uma introdução, mas não tem problema. Pode colocar, que eu acho que a gente... Desculpa. Peraí, eu vou voltar, tá? Tá bem. Olha, me desculpa mesmo. Ai, que vergonha. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Tá bem no início mesmo. Coloca pra gente que eu já te digo, já te dou um feedback se tá aparecendo ou não. Peraí, só vou fechar aqui as coisas. Ai, só um minuto. Vou fechar tudo. Ai, só um minuto, tá? Vamos ver se agora está aparecendo. O que é esse sumário executivo? O sumário executivo é o que reúne, é uma apresentação da pesquisa, que você vai estar atualizando conforme a pesquisa vai se desenvolvendo. O que eu gostaria de ressaltar é que, por menor que seja a pesquisa, fazer um plano de disseminação. Mas você vai falar, mas Juliana, é um trabalho de conclusão de curso. Faça um plano de disseminação. Né? O que você vai colocar nesse plano? Eu até vou detalhar depois mais ali para frente, mais adiante, mas esse plano, ele vai também sintetizar, vai ajudar a você a pensar quem é que você quer alcançar com aquela pesquisa. Outro ponto que eu acho que é importante destacar é a solicitação de financiamento. Todos nós sabemos que tem poucos recursos para pesquisa no Brasil, né? Então, muitas vezes esses recursos estão concentrados nos programas de pós-graduação. Então, é importante ter essa clareza que os programas, eles são avaliados, para eles serem avaliados, eles utilizam o currículo Lattes. Então, o que você coloca no currículo Lattes tem que
a qualidade dessa informação, né? Porque essa informação, ela vai para a plataforma Sucupira. Então, o programa, tendo consistência nessa informação, essa informação, quanto mais acurada, mais o programa tem a possibilidade de ser melhor avaliado. E, com isso, mais recursos pode ter para esse programa. Então, é importante a gente ficar atenta nisso. O currículo Lattes, como atualizar, os produtos das pesquisas, eu estou escrevendo ele, disseminando com mais clareza no currículo Lattes, porque muitas vezes a gente tem uma cultura muito focada em publicar o artigo e entregar a tese, a dissertação. E esquece de outras coisas, de outros produtos que também eles são possíveis de inserção no Lattes. Eu vou falar um pouquinho mais adiante. Outro ponto que eu acho que é importante na solicitação de financiamento é a gente estar atenta às agendas de pesquisa. É claro que hoje a agenda de pesquisa está muito voltada para a situação Covid, mas que eu acho que é muito importante a gente olhar as agendas de pesquisa da nossa própria área. Então, fazer um levantamento, estar atento o que na nossa área precisa, quais são as lacunas de conhecimento, quais são as lacunas de pesquisa, o que precisa de atualização. Essas agendas de pesquisa precisam ter clareza, porque nós temos poucos recursos, né? Então, utilizar melhor esses recursos e evitar os desperdícios na pesquisa. A Lancet, em 2014, lançou uma série de artigos sobre desperdício na pesquisa. Eu também vou deixar linkado na descrição do vídeo, que vale a pena a leitura. Outro ponto que eu quero destacar são as fases do projeto. Hoje, um projeto, ele demanda um esforço coletivo, mas ele também, os produtos, eles geram diferentes produtos. Hoje você publica o protocolo da pesquisa, você publica o conjunto de dados, você publica os relatórios da pesquisa, né? Ou seja, esses resultados da pesquisa. Então, a gente tem aí uma série de objetos que são produtos dessa pesquisa. Outro ponto que eu acho que é muito interessante para a gente estar observando e que a gente precisa falar mais sobre isso é sobre a publicação. Na publicação, eu destaco 3 pontos, né? Primeiro, a questão da submissão. Você ficar atento à submissão da revista, leia as políticas editoriais, leia as instruções dos autores, observa se a sua pesquisa ela tem aderência na revista, no escopo da revista, porque a taxa de recusa por não aderência ao escopo da revista é muito grande. Então, é para a gente estar observando. Nessa etapa, o que eu recomendo, uma dica que eu dou em relação à publicação, como uma estratégia de organização da sua pesquisa, da sua produção científica, é você ir construindo um portfólio de periódicos que você tem interesse de publicar. Então, você escolhe um campo de conhecimento que você quer atuar e vai formando um conjunto de periódicos e vai observando esse periódico, qual é o escopo dele, que tipo de artigo ele aceita, qual é o público de leitores. Porque o que acontece? Não adianta a gente querer publicar numa revista, mas o nosso artigo não tem aderência à política editorial. Então, nós temos hoje uma variação muito grande de revistas, de estilos de revista, então é importante a gente ter essa clareza. Outro ponto que é importante é a questão da revisão por pares. A revisão por pares é um trabalho muito pouco reconhecido publicamente por conta das revisões
serem ocultas. Essas revisões, essa etapa, ela está se transformando ao longo do tempo e cada vez mais tem sido apoiado para ter revisões abertas, mas a minha dica aqui é utilize das revisões abertas, pega esses pareceres e observa o que você pode melhorar na sua produção, no seu artigo, para que você minimize as taxas de recusa, né? Então, uma coisa que eu acho que é fundamental aqui, essa revisão por pares, ela não é só no período da publicação. Nós temos hoje estratégias de pós-publicação também. Eu não vou adentrar muito nesse assunto, nessa apresentação, mas eu acho que é interessante a gente estar atento a isso. E uma coisa que acho muito relevante de falar é que o artigo é aceito e ele não morre ali. Muitas vezes as pessoas falam assim, o artigo foi aceito e agora eu vou para outro artigo. Não, o compromisso seu com aquele artigo ainda não acabou. Então, nós temos a etapa da produção editorial desse artigo, e aí é uma etapa que você também vai se preparando com mais afinco para a disseminação. Então, você tem o aceite da revista, você já vai preparar para onde você vai divulgar esse artigo. Um pouco mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas as principais fontes de divulgação, a revista já vai estar enviando para bases de dados e portais indexadores. Observe também os blogs temáticos. Hoje tem crescido muito os blogs científicos, blogs de divulgação científica. Isso é muito importante que na nossa área, cada vez mais você acompanhe esses blogs para que você possa saber aonde a sua pesquisa pode ter entrada. As mídias sociais, né, o Twitter, ele tem sido uma grande fonte. Uma coisa que eu acho muito interessante, que, por exemplo, não só de divulgar a pesquisa, mas você conhecer e já fazer o seu nicho de pesquisadores ali da sua área e repositórios temáticos e institucionais. Então, isso você dá atenção. Tem muitos repositórios institucionais que são de autoarquivamento, ou seja, o próprio autor faz o depósito, e também tem os repositórios de dados, que também podem ser depositados outros tipos de documento, né? Diante desse cenário, nós temos o impacto da pesquisa, né? Então, o impacto da pesquisa não é só citação. Essa métrica, ela é, assim, muito limitada em relação ao impacto todo dessa pesquisa, né? Então, nós temos um olhar muito mais amplo e que é importante a gente ter essa clareza de quem a gente quer atingir, né? Bom, diante desse contexto, eu quero que vocês guardem, que eu gosto muito de fazer essa analogia, o fio de Ariadne. Quando a gente fala em relação aos principais conjuntos de elementos bibliográficos, eu gosto de usar muito o conceito do fio de Ariadne, que o fio de Ariadne, ele foi utilizado para sair da mitologia grega, para sair do labirinto. Então, de estar com esse conceito, indexação e recuperação, por quê? À medida que você também precisa de ter acesso a documentos, organizar esse material, e hoje, assim, a gente tem uma série de aplicativos que podem fazer isso, né? Mas é importante você também pensar na qualidade da sua informação para que você possa depois recuperar e outras pessoas possam recuperar. Eu vou falar um pouquinho sobre esses elementos, esses conjuntos de elementos bibliográficos.
Eu coloquei aqui focado um pouco no periódico, mas ele pode ser utilizado em outros formatos também. De ter a visão geral. A visão geral, ela é composta pelo título, resumo e palavras-chave. Então, é muito importante que você tenha clareza o que é um título recuperável. Esse título, você perguntar para a sua produção ali, quando você está escrevendo seu trabalho, escrevendo seu artigo, escrevendo seu resumo, você olha ali, esse título recuperável, ou seja, eu vou colocar, por exemplo, ele é um estudo de revisão de literatura. Aí eu tenho que colocar no título o tipo de estudo, porque fica muito mais fácil para recuperar. O resumo, eu sempre recomendo o resumo estruturado, que é uma forma do resumo, ele que já fica organizado o objetivo, o método, os resultados, os principais resultados. Então, é muito mais fácil para você identificar o que está faltando ali e o que você não colocou. Então, fazer esse resumo estruturado ajuda bastante. As palavras-chave, mesmo que sua área não utilize um vocabulário controlado, que nas ciências da saúde, por exemplo, nós utilizamos os descritores de ciência da saúde ou o MESH. Só que é importante você ir construindo o seu vocabulário controlado. Você observa na sua área os temas e vai construindo para que você use os termos da sua área, para que fique mais fácil a recuperação. É sempre bom lembrar que o vocabulário controlado, ele é vivo, a terminologia, ela é viva, não é algo que você faz uma vez e que terminou por ali. Não, ela é viva, você vai estar sempre revisitando, alimentando, então ter esse cuidado. Outra coisa é as informações do periódico. O periódico tem um título, tem abreviatura. Muitas vezes, nos gerenciadores de referência, nós observamos que quando nós coletamos, fizemos a busca em diferentes bases de dados e depois nós colocamos nos gerenciadores de referência, algumas bases, elas colocam com o título completo, outras usam abreviatura. E muitas vezes o gerenciador de referência não identifica como uma duplicata, por conta de usar o título e a abreviatura. Então, observe esse padrão também. Né? Outra coisa que é importante você dar atenção é o ISSN da revista, porque quando você vai colocar no Lattes, muitas vezes você vai usar o DOI, mas se a revista, por exemplo, não disponibiliza o DOI, você vai utilizar o ISSN. Então, observa esse número, ele é um número importante para você depois alimentar outras fontes de informação, porque ele é como se fosse o número de identidade da revista. Né? Outro ponto importante são as informações dos autores. Né? Os autores, muitas vezes, têm uma variação de nome, quando cada revista publica de um jeito. Então, procura padronizar o seu nome, mas também coloca lá no Lattes essa variação que tem do seu nome. Eu sempre recomendo você fazer um ORCID, porque ele é o seu código de identificação, ele tem a interpolaridade com vários sistemas de informação, e ele é imprescindível hoje para publicação do artigo. Então, hoje, a maioria das revistas estão pedindo esse código, ele é um código alfanumérico, é super fácil de fazer, eu vou também deixar o link na descrição do vídeo. Então, se você vai falar assim, mas eu não tenho publicação ainda, né? Aí eu falo assim, não, mas mesmo assim você faça. Você faça porque é a sua identificação, é a sua identidade, é o seu número de identificação dentro da comunidade científica. Um outro ponto que eu acho que é importante é a afiliação institucional. Da mesma forma que o nome da afiliação institucional, as pessoas acabam variando. E
a maioria dos portais indexadores, eles pedem 3 níveis, ou seja, você coloca o nome da universidade, o nome da faculdade e o nome do departamento, o programa. Então, observe esse padrão, procura manter um padrão. Não fica cada hora colocando um, porque isso atrapalha muito na recuperação. Outro ponto é um e-mail. Utiliza um e-mail que você sabe que você vai manter, porque pensar que esse artigo ele vai ter uma preservação, e o e-mail é uma fonte de contato para você, né? Então, antigamente, a gente, quando as revistas eram exclusivamente impressas, a gente tinha correspondência ao autor. E aí, o que acontecia? A gente mandava a carta, só que hoje não é assim. Hoje a gente tem um acesso muito mais rápido, então é importante você pensar em relação ao e-mail. As revistas têm pedido Twitter, têm pedido link do Lattes, então vai variar de acordo com cada revista. Um ponto que eu acho muito importante a gente ter clareza nas informações do artigo é a questão do DOI, que é um identificador do objeto digital, né? Então, esse é um ponto muito importante do artigo, porque ele vai ajudar a acompanhar por onde está andando o seu documento, as suas citações. Então, através disso vai ser localizado esse documento, né? Outro ponto é a apresentação anterior. Muitas vezes você apresenta em um congresso, depois você publica num artigo, então deixar declarado isso, ou também esse artigo ele é fruto de uma tese, de uma dissertação, então deixar declarado isso. As fontes de financiamento, você declarar, e também declarar o código do financiamento. Algumas bases de dados utilizam o campo já que você, através desse código, você consegue recuperar a produção daquele financiamento. Observe também a licença do artigo, né? Então, olhe isso antes de você publicar uma revista, né? E também a disponibilização dos dados. Você vai disponibilizar os dados, existe um link que você vai ter acesso, que você vai dar acesso. Então, observe esses detalhes. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar são as ferramentas para organizar e divulgar sua produção científica. Normalmente, quando a gente fala de organização e divulgação da produção científica, a gente já pensa logo nos gerenciadores de referência, né? No Mendeley, no Zotero, no EndNote. Mas eu gostaria que vocês pensassem, refletissem um pouco sobre isso em relação às dimensões que essa organização tem, que essa divulgação tem. Então, para isso, eu fiz um material que vai estar disponível no link também, que é em relação ao sumário de mobilização de conhecimento. Então, você tem ali a visão geral do projeto, as informações dos pesquisadores, então você vai destrinchar a sua pesquisa e vai estar vendo possibilidades de estar documentando melhor essa pesquisa. Um outro ponto é essa pesquisa, eu recomendo muito vocês acessarem, está o link na apresentação, mas eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Esses bibliotecários holandeses, eles fizeram uma pesquisa e levantaram quais são os recursos de informação e de comunicação que os pesquisadores do mundo todo utilizam. E aí eles observaram que ao longo dos anos esse comportamento foi mudando. E a gente mesmo observa, né, que antes você não usava um gerenciador de referência para escrever, para guardar seu material, e hoje você já utiliza. Então, é importante você acessar esse material, olhar esses recursos, verifica o que atende a você, porque o que é mais importante nesse aspecto
não é em si a ferramenta que você vai usar, mas é como você vai usar. Bom, e eu não poderia deixar de falar do Lattes, né? Porque, apesar da maioria das pessoas olhar o Lattes com um olhar sempre burocrático, olhar sempre com uma certa reserva, falar assim, mas eu vou ter que colocar isso, aonde que eu coloco essa informação, né? O Lattes, ele é uma fonte de informação muito importante para nós, por conta de alguns aspectos. Primeiro, os programas de pós-graduação utilizam ele como uma fonte de dados para alimentar a plataforma Sucupira, que é uma fonte de avaliação da pós-graduação. Então, você ter esse conjunto de dados com qualidade faz toda a diferença. Eu quis destacar algumas coisas aqui, que isso na avaliação faz diferença, e no Lattes em si. Por exemplo, as linhas de pesquisa. Observa as linhas de pesquisa do programa que você está e procura colocar as linhas do programa. Independente, você pode também ter as suas linhas de pesquisa, mas coloque também a linha que você trabalha no programa. Por quê? Precisa ter sincronicidade. Não adianta eu colocar uma linha que não está linkada no programa. Ou seja, eu preciso que o Lattes ele converse com a Sucupira. Então, não tem como deixar essa linha desconexa. Outro ponto são as áreas de atuação. Um destaque maior, eu acho que é em relação aos projetos, esse detalhamento, porque os projetos, eles também estão detalhados na Sucupira. Então, procure observar. O projeto que eu tenho no meu Lattes, ele está na Sucupira, observe se tem essa sincronicidade. Outro ponto também é questão da produção, a produção bibliográfica, a produção técnica. Então, muitas vezes nós valorizamos muito a produção bibliográfica e esquecemos da produção técnica, ou mesmo da produção de educação e popularização da ciência e tecnologia. Então, observe isso. Eu estou colocando nos campos adequados? Eu vou dar um exemplo aqui, só para a gente poder ter uma noção. Aqui, vou dar um exemplo de um trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho de conclusão de curso pode ser uma dissertação, pode ser uma tese, como pode ser um trabalho de graduação. Ele é um requisito para a formação, para aquela formação, né? Então, eu penso, eu fiz um trabalho de conclusão, agora eu vou apresentar ele num congresso. Então, o congresso, ele vai ter uma publicação de um resumo. Eu observo, ele teve essa publicação, eu mandei um resumo, ele disponibilizou o resumo, né? Então, ele vai ser o produto. E aqui eu observo que a publicação do resumo e a apresentação em evento. Na categorização do Lattes, eu vou colocar produção bibliográfica e eventos. Mas também eu produzi um artigo para um periódico. Aí eu vou colocar o artigo, que é um produto, na produção bibliográfica. Mas esse artigo era um artigo de revisão, né? Então, esse artigo de revisão, eu posso, previamente, ter feito um protocolo da pesquisa e ter depositado, por exemplo, na Próspero, que é um banco de registro de revisão. Então, eu posso colocar lá o protocolo da pesquisa, e ele vai gerar também uma produção bibliográfica. Eu posso, desse trabalho de conclusão de curso, eu posso ter dado um mini curso. Esse mini curso, ele vai entrar em produção técnica. Para traduzir um pouco mais essa pesquisa e mais pessoas terem acesso a esses resultados, eu elaborei um infográfico. Esse infográfico eu publiquei ele na internet, e aí eu posso estar
categorizando ele lá no Lattes na educação e popularização de ciência e tecnologia. Fora isso, eu também quis escrever um post em um blog temático. Eu também posso ter um blog específico do trabalho de conclusão de curso, dependendo do assunto, eu posso. E aí, ele também gerou um produto que foi para a educação e popularização da ciência e tecnologia. Por que essa organização, produto e categorização no Lattes, é importante a gente ter clareza, para a gente não negligenciar as possibilidades de avanço desse conhecimento e atingir um público maior, ter um alcance maior. Por exemplo, até alguns anos atrás, a gente não fazia um infográfico dos resultados da pesquisa. Hoje é muito mais comum. Hoje é muito mais comum escrever um post num blog temático, né? As pessoas estão mais... isso está muito mais próximo. É um caminho sem volta. Essa nossa acesso digital, né, é um caminho sem volta. Então, aqui, depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar. Bom, fora isso, a gente tem os documentos comprobatórios. Por exemplo, eu fui num evento e recebi aqueles certificados. Hoje é muito comum mandarem por e-mail. E também solicitarem o conjunto de documentos também por e-mail. Então, eu tenho feito e sugiro o Evernote para os documentos comprobatórios. Então, assim, você coloca no Lattes as produções, as participações, as declarações você vai colocando aqui. Lá é composto de cadernos e notas. E pode você também fazer pilhas de cadernos. Então, é uma forma fácil de você recuperar e você ir organizando os seus documentos comprobatórios. Bom, um outro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é esse documento. Ele está em inglês, mas ele é muito fácil muito intuitivo, de planejamento de publicação científica, né? Então, você pode, quando você acessar esse link, ele vai estar disponível esse planejamento, ele vai ter em Excel, vai ter em outros tipos de documento, e você vai poder se organizar ao longo do seu curso. Tem algumas áreas que colocam como mapa da história. É como se fosse assim, você faz um grande mapa. Tem gente que utiliza o Trello para fazer isso, tem gente que utiliza o Evernote, tem gente que utiliza o Excel, ou seja, tem uma variedade de recursos. O importante é você observar que aqui você tem uma linha do tempo e aqui em relação aos itens. E aí como você vai estar distribuindo e se organizando no seu planejamento. Bom, eu quero agora comentar em relação falei lá na frente no início da palestra, quando o artigo é publicado, como você vai divulgar ele, né? Então, assim, o artigo foi aceito, e aí, primeira coisa é escrever um comunicado de divulgação. Eu vou até falar dos itens que esse comunicado é importante ter, mas esse comunicado, ele pode ser um comunicado de defesa também. Hoje, os comunicados de defesa, eles são muito restritos a data da apresentação da defesa, quem vai participar da banca, mas não fala mais nada em relação a isso. Não fala o que é a pesquisa, o que impacto ela gerou, não fala nada sobre isso. Um dos pontos que tem alguns programas de pós-graduação que na entrega do trabalho final, da tese ou dissertação, já pede um comunicado à imprensa. Então, o próprio aluno preenche, escreve e anexa na tese ou na dissertação. Você identificar e selecionar veículos de interesse para divulgação. Quem são esses veículos? São associações,
grupos que têm interesse naquele tema que você está pesquisando, pesquisadores em potencial com interesse nesse assunto. Então, quem você vai mapeando ao longo do seu planejamento. Para que esses elementos, eles podem compor o seu plano de disseminação, esses dois conjuntos aqui, ó, identificar e selecionar veículos de interesse e as pessoas em potencial. O comunicado, você precisa ter os resultados, né? Mas, quando a pesquisa, o artigo vai sair, você já tem ele, quando o artigo for publicado, você já tem tudo isso montado e você fica mais fácil para disseminar, divulgar o seu artigo. Eu elenquei aqui alguns itens de um comunicado de divulgação. Esse comunicado de divulgação, eu sugiro até em relação às próprias defesas, quando você coloca lá no site do programa as teses e dissertações, mas você não fala nada sobre aquela tese, né? Então, é importante a gente comentar um pouco mais sobre isso. O que é aquele estudo, o que se sabe sobre esse estudo, o que esse estudo acrescenta, a referência para os links dos artigos, da tese em si. Quando é na divulgação, quando é um comunicado de defesa, né? Um comunicado de defesa, você pode colocar o artigo, você não vai disponibilizar a tese ainda aqui, mas você pode disponibilizar o artigo, se for publicado. Se não, você pode, pelo menos, falar o que esse estudo acrescenta. E quem está disponível para comentar esse assunto, esse estudo, né? O contato para entrevista, porque às vezes você não tem nenhum contato, você coloca o contato do departamento, mas, assim, quem realmente... Então, lembrar que a gente está falando com pessoas, né? Hoje em dia é muito mais fácil a gente ter acesso às pessoas. E eu gostaria de recomendar também essa rede, que é uma rede global de pesquisadores. Eles apoiam países de média e baixa renda. Eles têm cursos, mentoria, recursos para escrita científica. É importante, principalmente para quem quer internacionalizar na sua área de conhecimento. Aqui você encontra várias áreas de conhecimento, você encontra parcerias para escrita de artigos. Eu mesmo já utilizei a mentoria aqui. Eu recomendo muito. É muito fácil, você não paga, isso é um serviço gratuito. É só você se registrar e navegar e entrar em contato com os pesquisadores que estão nessa rede. E outro ponto que eu quero deixar para a gente ir caminhando para finalizar é que hoje a pesquisa ela não é só revisada por pares ali no processo da revista, né, fechadinho. Hoje a gente tem um olhar muito mais amplo. A gente tem o publicador científico, mas nós temos os blogs científicos, nós temos os usuários, nós temos a rede social. Então, assim, a gente tem que ampliar esse nosso olhar e essa nossa interação. E eu agradeço a presença, desculpa no início, não compartilhamento, mas agradecer a oportunidade e vamos para as perguntas. Juliana, que ótimo. Deixa eu ver se eu consigo me aumentar aqui. Peraí. Bom, deixa eu ver aqui, alterar o layout, se eu consigo. Então, assim, eu queria agradecer, né, a sua presença. Eu acho que assim, a palestra foi muito importante para a gente entender como que funciona o ciclo
de divulgação, né, de produção científica e de divulgação dessa produção. Eu acho que é importante para os alunos, não só para os docentes dos programas, mas para os alunos dos programas de pós-graduação terem essa ideia, né, de como toda essa questão funciona. Assim, eu achei a sua palestra fantástica. Deixa eu ver aqui no chat se a gente tem alguma. Eu tenho uma pergunta. Eu costumo, né, conversar sempre com os meus alunos sobre essa questão do preenchimento do Lattes e o quanto é importante para eles preencherem. E uma dúvida frequente, que na verdade eu até já comentei com você, mas não enquanto a gente estava gravando o vídeo, é essa questão da apresentação de um resumo num congresso, né, que tem anais, né, onde esses alunos eles devem colocar esse tipo de produção no Lattes. Então, geralmente, os alunos colocam em apresentação de trabalho, né, no item apresentação de trabalho. E aí você comentou que, na verdade, dependendo da situação, isso deveria vir em 2 lugares. Você podia explicar para a gente, para a gente tentar esclarecer isso para os alunos que estão assistindo a gente? Sim. Sempre quando eu vou pensar naquilo como um produto. A apresentação, ela é um produto no sentido que eu fui lá para o congresso, ele gerou os slides, por exemplo, a apresentação oral. Ele gerou os slides que eu posso depositar esses slides num repositório e que as pessoas podem ter acesso, e eu vou estar recebendo um certificado, uma declaração de apresentação daquele trabalho. Tá? Então, assim, primeiro vamos pensar na questão de produtos. Depois, eu tenho um resumo que, para eu apresentar o trabalho, eu tinha enviado. E esse resumo foi aceito e ele foi publicado nos anais do Congresso. Tem congresso que também publica no periódico de determinada área. Né? E aí, o que acontece? Esse resumo pode ser um resumo simples, como pode ser um resumo expandido. O que é um resumo expandido? Um resumo expandido é um texto de até 3 laudas. Né? Então, que ele já é um resumo. E aí, ele vai entrar na produção bibliográfica. Tá? O resumo. Então, se ele gerou como produto um resumo, aí ele vai ter os anais direitinho, vai ter o nome do congresso, a apresentação, vai colocar lá. Né? Vai colocar na produção bibliográfica. Mas ele foi e apresentou. Ele apresentou, ele ganhou também uma declaração. Essa declaração, lembrando que e aí ele vai colocar como evento, um evento. Só que o que acontece? Ele foi e participou também do congresso, e ele vai ganhar uma declaração de participante. Então, ou seja, observe esses produtos, ele gerou uma série de produtos. Ele gerou o produto da apresentação, que pode ir para um repositório, que as pessoas podem ter acesso, ele gerou um resumo, e ele gerou os documentos comprobatórios. Então, cada um desses, ele vai os documentos comprobatórios, eu colocaria, tem gente que guarda, por exemplo, na nuvem, né, ou guarda numa pastinha, mas hoje a maioria dos congressos disponibiliza online. Poucas pessoas disponibilizam ele impresso. A maioria que hoje eu vejo, nos últimos anos, é tudo digital. Então, você já coloca ele no seu sistema de organização. Você guarda com participação num evento e você alimenta o Lattes que você participou daquele evento. Mas você participou e apresentou o trabalho. Então, é uma outra entrada. Entendi. A gente tem mais algumas perguntas aqui. A Patrícia Honório de Freitas, ela diz assim: produzi muitos relatórios técnicos, mas eles não estão relacionados a uma instituição científica em si, e sim a ONGs e fundações.
Você poderia me orientar como esses trabalhos podem ser inseridos no Lattes? Então, não é porque eles não estão vinculados a uma instituição de ensino que eles não são produtos. Eles são produtos. Eles vão entrar em produção técnica. Na produção técnica, e aí você vai colocar o nome da ONG direitinho e você vai armazenar eles. Se eles são relatórios que podem colaborar com outras pessoas, que você pode publicar isso em repositórios, você pode até publicar em repositórios que permitem isso, né? Por exemplo, o Figshare, tem repositórios nessa direção. Agora, se eles são relatórios restritos, você não pode disponibilizar eles publicamente, mas você pode colocar eles no Lattes e colocar que o acesso é restrito. Eles não estão em acesso ao público. O que tem que ter esses relatórios para você poder inserir no Lattes? Eles têm que ter um nome, eles têm que ter um conjunto, um resumo, né, do que é aquele relatório, e você vai estar detalhando ele. Cada vez mais, eu penso que a gente precisa ter uma normalização em relação aos nossos próprios documentos, sabe? Ainda que a gente tenha a BNT, a gente tenha Vancouver, mas é importante que a gente tenha o nosso próprio padrão. Então, e um outro ponto também que eu acho que é importante, se você produziu isso para ONG, é importante também que você coloque no Lattes na atuação profissional, porque você ficou um tempo ali, você se dedicou um tempo, foi um esforço, você deu sua contribuição intelectual ali, então isso precisa ser recompensado, porque não a recompensa, né, dentro do sistema de comunicação científica, ela também é em relação à visibilidade desse produto, né? Ótimo, entendi. A Ívia Campos Sampaio está pedindo para você falar um pouquinho mais de como funciona o AuthorAid. Então, primeiro você faz o registro e você vai navegar, por exemplo, na mentoria. A mentoria você pode tanto se oferecer como mentora, como você pode selecionar algum dos mentores que estão disponíveis aí. E aí você vai entrar em contato com esse pesquisador ou pesquisadora e falar que você tem interesse em ser mentoreado por ele e ele vai te acompanhar por um tempo em determinada área da sua pesquisa. Normalmente, tem pessoas de diversas áreas e de diversos países. Então, você vai observar as áreas de atuação, porque é tudo um trabalho muito voluntário. Então, você, quando se cadastra, você coloca as áreas de interesse e as áreas que você quer trabalhar. Então, por exemplo, se você quer escrever com uma pessoa, por exemplo, da Europa ou da África, né? Então, tem as áreas biomédicas, mas tem as áreas humanas. Então, assim, o que eu recomendo de usar essa plataforma é para aumentar a sua rede de contatos, né? Outro ponto também, lá tem muitos cursos de comunicação científica, de apoio mesmo, checklist, como que você escreve, teve um tempo até que tinha um jornal clube, eu não sei agora se esse jornal clube está funcionando, jornal clube é um clube de revista, né? Então, e é muito importante a gente estar trabalhando em rede, né, para fortalecer a nossa colaboração.
Isso, eu concordo com você. A gente tem mais algumas perguntas aqui, eu estou achando bem legal a interação e eu queria agradecer a professora Thaís Azevedo, do PPGCV, por estar ajudando nessa interação. Ela está vendo vocês no chat e ela está copiando os nomes das pessoas que estão presentes para a gente homologar os certificados e também enviando para a gente aqui pelo WhatsApp as perguntas. Tá? Então, a próxima pergunta é da Caroline Araújo. Ela fala: obrigada, Juliana, me ajudou bastante a sua explicação. Eu gostaria de orientação sobre como acrescentar a participação como estudante em grupo de pesquisa no Lattes. Então, quando você participa no grupo de pesquisa, depende por exemplo, da instituição. Você está vinculado àquela instituição pelo grupo de pesquisa, ou você é aluno daquela instituição, né? Então, independente, você vai colocar ele na atuação profissional. Você coloca ele na atuação profissional porque você vai estar demandando reuniões, trabalhos, projetos. Então, um período você coloca, você vai estar atuando ali. Porque acaba sendo, se a gente considerar as atividades científicas, o grupo de pesquisa, uma atividade científica, que é a qual ele é, a gente precisa dar visibilidade para ele e colocar isso como uma atuação profissional. Porque senão a gente vai estar sempre só olhando as nossas atividades e não dando visibilidade a elas. Então, a participação no grupo de pesquisa, você também coloca numa... e aí você coloca vínculo livre, né? Porque o grupo de pesquisa você pode entrar, sair, né? Então, vínculo livre, você não é CLT, você não é... Né? Então, você coloca vínculo livre e coloca participante do grupo, né? E aí você observa também em relação a quais projetos você está vinculado e qual linhas de pesquisa você está vinculada, porque na atuação profissional, quando você coloca, você pode linkar as linhas de pesquisa e através da atuação profissional. É importante essa informação, né, da questão do vínculo especialmente. A professora Kátia Famadas, ela pergunta quais as fontes para a publicação de materiais como infográficos e posts e etc. Ela pergunta se existe, além do local em que publicamos, algum local para registro desse material. Então, hoje, por exemplo, se você publica num repositório, por exemplo, como o Figshare, ele vai gerar um DOI para você e você vai poder estar acompanhando tanto o acesso como o download desses materiais e a citação. Os posts, eu sempre, para você submeter, eu sempre recomendo que você observe na sua área quais blogs aceitam submissões. Nós, por exemplo, na área, em determinadas áreas, por exemplo, nas revistas que publicam, que são indexadas no Cielo, tem o blog do Cielo. Mas existem outras fontes de informação que você também pode compartilhar. E no próprio Lattes você pode também estar colocando. As publicações, por exemplo, no meu caso, eu sempre gosto de colocar no Figshare, porque o Figshare, ele dá o número de registro, o número de downloads, o número de acessos e as citações. Então, hoje, não tem a questão só de você citar o artigo, você pode também estar citando outros produtos. Por quê? Hoje a comunicação científica está muito mais ágil, muito mais rápida. Então, se você escreve um post no blog, ele também pode, porque você está gerando ali uma ideia, né? Agora, uma coisa que é importante falar é que um infográfico, por exemplo, tem até alguns periódicos que estão pedindo resumos gráficos, né? Então, você pode fazer esse depósito e colocar ele no artigo como material suplementar.
algumas revistas aceitam que você coloque e fica o link. Eu sugiro que você deposite num repositório, você verifica se a sua instituição tem um repositório institucional, porque daí ele também pode ser recuperado e ser preservado ali. Caso ela não tenha, você faz num repositório. Eu vou também fazer uma listinha e deixar no link de algumas sugestões de repositórios assim. Ai, tá? que ótimo. Que eu acho que esses tipos de produtos, por exemplo, uma figura, um diagrama, então isso é importante, uma matriz analítica, a gente pode depositar ali, que ela vai gerar um DOI, vai gerar o acesso, e é um produto ali da pesquisa. Tá? Muito bacana. A gente tem duas perguntas aqui parecidas, uma da Amanda e outra da Júlia Fonseca. A Júlia Fonseca fala assim: os projetos que você participou, porém não eram da sua iniciação científica, por exemplo. Você participou, mas não tem certificado porque não era seu. Onde eu coloco esses projetos de pesquisa? E a Amanda diz assim: se eu organizo um projeto de extensão junto com os professores, onde eu coloco isso no Lattes? Então, primeiro ponto que eu falo, primeira coisa que é importantíssimo você fazer, peça as declarações. Escreva para os envolvidos e fala, olha, eu preciso de uma declaração para fins do Lattes. Não adianta a gente falar que participou, sendo que não tem o comprobatório. A gente precisa do comprobatório. Isso é essa fonte de registro, ela é muito importante, porque senão as pessoas falam que participaram, mas não tem como comprovar. Então, o primeiro passo aí é envia um contato, uma mensagem para os contatos, e você solicita a declaração. No projeto, no Lattes tem projetos de extensão. Mesmo que você realizou com os professores, você pode colocar os projetos de extensão. Você não precisa ser coordenadora do projeto de extensão para você colocar. Você coloca e coloca quem foi o coordenador, porque ele vai certificar ali a sua informação no Lattes. Mas um passo que é imprescindível, peçam declaração. Peçam declaração. Não adianta a gente querer colocar no Lattes uma informação que a gente não tem como validar ela. Verdade, isso é muito importante. A doutora Simone Quinelato gostaria de saber mais sobre ferramentas para montagem de portfólio de revistas científicas para publicação. Olha, primeiro ponto, eu vou falar alguns passos para você montar um portfólio de revista. Vocês podem usar assim, a ferramenta que vocês quiserem, pode colocar ou no Word, pode colocar no Excel, ou pode colocar no Trello, ou mesmo no Evernote. O importante é vocês colocarem o nome da revista, o ISSN da revista, colocar o escopo da revista, ou seja, o que ela publica, né? O que ela pede, o que ela fala na política editorial dela, né? Em relação ao que ela publica. Outra coisa, que tipos de artigo ela aceita? Ela cobra taxa de submissão, ela cobra taxa de processamento, como é a licença, ela é em acesso aberto, ela é em acesso fechado, como é isso? Né? Outra coisa aonde você pode ir juntando essas revistas. Porque, como eu comentei, você não faz do dia para a noite. Você pode até fazer um apanhado e colocar algumas revistas. Eu vou comentar como exemplo de uma área. Por exemplo, vou pegar lá ciências veterinárias. Então, eu vou selecionar, vou lá no Qualis mesmo, eu posso fazer o levantamento de algumas revistas. Só que eu gostaria de destacar para a gente não ficar restrito ao Qualis, porque o Qualis, ele está
restrito às revistas que as pessoas da área publicaram. Então, às vezes tem revistas importantes, revistas que são desconhecidas. Então, eu vou depois sugerir algumas bases de dados que podem ser são consideradas bases de dados de descoberta, que vocês podem elencar algumas áreas. Eu gosto de sempre estar levantando alguns periódicos. Uma sugestão é que, quando você coloca o assunto que você quer pesquisar na base de dados, e aí ele vai aparecer nos filtros os periódicos que mais publicam aquele assunto. Você elenca aqueles periódicos, identifica aqueles periódicos e vai inserindo eles no seu portfólio. Né? Então, pega o assunto, coloca no campo da base de dados, verifica quais são os periódicos que mais publicam determinado assunto. E aí, à medida que você vai criando intimidade com aquelas revistas, vai ficando muito mais fácil publicar naquela revista. Por quê? Você conhece a revista, você sabe o que ela publica, você conhece o escopo dela. O escopo, né? Uma das coisas que você falou é exatamente isso, né? Muitos artigos, eles são negados logo de início porque eles não se encaixam no escopo da revista, né? A gente tem uma pergunta do Ricardo Bittencourt. Ele fala sobre o Qualis da CAPES, né? Algumas revistas que, embora a plataforma Sucupira, embora o Qualis, né, categorize como B1, tem um fator de impacto maior, por exemplo, que outra revista que o Qualis categoriza como A1. Como isso acontece? Por que isso acontece? Ele fala, né? Sabe como classificam? Mas sabe o que acontece? Por que acontece isso? Porque as áreas de avaliação dão pesos diferentes. Então, uma revista pode ser bem classificada em uma determinada área e pode ser classificada em outra área de uma forma, assim, totalmente... porque não é só pelo fator de impacto. Então, tem áreas que valorizam mais o fator de impacto. Então, o que eu sugiro quando você quer publicar? Você não olhe só o quadro da revista. Eu sei que é uma coisa muito contraditória o que eu estou falando, porque hoje o nosso sistema de avaliação dos programas de pós-graduação utilizam muito esse quadros, mas você pense no seu leitor, quem vai ler aquele artigo? E aí você amplia esse olhar, porque mesmo as áreas de avaliação, elas são muito restritas ainda a isso, né? Tem essa diferença, porque... e essa diferença acontece porque algumas revistas têm fator de impacto, porque elas estão indexadas, por exemplo, em bases comerciais, e tem outras revistas que elas não estão indexadas nessas bases comerciais, mas elas estão indexadas em bases de acesso aberto, elas têm uma relevância para a área, para o campo científico. Então, eu gosto sempre, assim, de classificar as revistas em relação ao grau que ela tem de entrada no campo científico, a consolidação que ela tem dentro daquela área de conhecimento. Vocês podem observar, em cada área, elas têm revistas que são mais consolidadas no campo e tem revistas que ainda, às vezes, compensa você publicar numa revista que vai te permitir mais acesso e chegada ao leitor do que só você ficar com a medida do Qualis, porque a gente fica muito restrito a isso. E aí a gente entra nesse mecanismo que nunca a gente vai sair. É verdade, é verdade. A professora Isabelle Ângelo pergunta o seguinte, uma pergunta interessante. Os infográficos produzidos a partir de revisão de literatura de uma iniciação científica, eles podem ser categorizados no Lattes como, dentro de educação, popularização de ciência e tecnologia? Podem, porque eles estão sintetizando aquilo, eles estão traduzindo aquele conhecimento. A gente tem algumas perguntas relacionadas a como inserir o que no Lattes. Então, são 3, basicamente. A professora Kátia Famadas pergunta assim, onde inserir as lives no Lattes?
A Diana pergunta assim: onde inserir oficinas e minicursos que eu já ministrei no Lattes? E o Matias, ele pergunta: podemos acrescentar cursos e minicursos realizados de forma online no Lattes? Se sim, onde colocá-los? Se você que ministrou o minicurso, você vai colocar em produção técnica. As lives também, tem lá em produção técnica. Tem entrevistas, comentários, tem lá no Lattes isso. Agora, se você participou de um minicurso e esse minicurso gerou uma declaração, você vai colocar na formação complementar. Entendi. Então, para quem organizou, é em produção técnica. Então, por exemplo, se eu organizei uma live. Para quem organizou, vamos então fazer a diferença. Para quem organizou e ministrou. Porque assim, tem a organização que vai colocar a organização. Exatamente. Organização de eventos. Quem ministrou somente, não organizou, ministrou só, você vai colocar a produção técnica. E quem participou e teve uma declaração, você coloca a formação complementar. Por exemplo, vamos dar um exemplo dessa palestra. Essa palestra vai gerar um certificado. Um certificado, uma declaração, e aí você assistiu, você vai poder colocar na formação complementar. Aí, por exemplo, no caso, a Patrícia organizou, e tem outras pessoas também que organizaram, vai poder colocar na organização. E eu estou ministrando, estou falando, vou colocar em produção técnica. Entendi. A Caroline Araújo, a Ana Carolina de Souza Campos está perguntando: em quais locais nós podemos divulgar artigos que já foram publicados em revistas de maneira online? Então, a primeira coisa que você tem que olhar é qual é o assunto do artigo. Aí você vai pegar esse artigo e vai verificar. Eu posso escrever um post e quem é interessado tem algum blog interessado nesse post? Porque hoje tem muitos blogs colaborativos, tem plataformas que aceitam. Então, você observe o tema do estudo, o tema desses artigos. Outra coisa é você divulgar nas redes sociais também. Por exemplo, hoje está sendo muito comum fazer aqueles posterzinhos, né? Esses posts, né? No Instagram. E aí você não esqueça de colocar aonde localizar esses artigos. Porque é uma forma de você buscar mais leitores para o artigo. Entendi. A Júlia Fonseca, ela está perguntando onde acrescentar a participação em liga acadêmica e grupo de estudo dentro da universidade. Eu acredito que ela queira dizer onde coloca no Lattes que ela participa desses grupos, né? Hoje a gente tem muitas ligas acadêmicas na universidade e muitos grupos de estudo. Pode colocar isso no Lattes? E se sim, onde coloca? Sim, pode. Porque, por exemplo, no Lattes, porque a liga acadêmica ela é um projeto de extensão, né? Ela está ligada, é uma atividade que você pode estar colocando ela como um projeto e também pode estar colocando na atuação profissional, porque a atuação profissional, por exemplo, você está vinculado à universidade, você tem uma série de participações, e aí você pode estar colocando como participante. Na parte de como participante de projeto de extensão, né? Isso. Tem uma pergunta aqui de duas pessoas, a Júlia Fonseca e o Lucas Viana. A Júlia Fonseca fala assim: eu achava que antes não se colocavam palestras no Lattes. O que você diz sobre isso, professora? Colocar ou não? Aí o Lucas Viana fala: eu tenho a mesma dúvida da Júlia.
se é válido colocar palestras de poucas horas no Lattes. O que eu acho que eles estão querendo perguntar é o seguinte: eles assistiram, por exemplo, a nossa palestra, tá? E eles vão ganhar um certificado que assistiram a nossa palestra. Eles podem colocar isso no Lattes e devem, certo? O que acontece é o seguinte, tem esse mito de achar que o que vale é só o que tem muitas horas, né? Por isso que tem a palestra é algo mais curto, tem o mini curso que é algo, por exemplo, envolve de 3 a 4 horas, e tem os cursos, que são cursos com mais tempo. Por isso que é importante a gente ter essa clareza, colocar no Lattes, porque o que vale não é o número de horas, é o tema. Porque quem vai avaliar o Lattes não vai avaliar quantas horas você teve só de voo, né? Você vai avaliar quais são os temas que você percorreu, o que você se interessou, né? Só que um ponto que eu acho que é importante é não colocar nada que não tenha como você comprovar. Você só coloca aquilo que você tem a declaração. Porque, por exemplo, você pode ter feito um curso de 20 horas, mas você não tem declaração, então você não tem como colocar. É importante sempre ter, né, o certificado, porque você vai precisar comprovar isso. A Andréia Santos, ela pergunta assim: quais as melhores plataformas web para publicação? Olha, plataforma web depende, porque, por exemplo, depende muito de que área você vai e o que ela está chamando de plataforma web, né? Por exemplo, você tem que elencar na sua área, por exemplo, na área de divulgação científica, a gente sempre olha que tem os blogs de comunicação científica e divulgação científica, tanto nacionais como internacionais. Na área, por exemplo, de veterinária, vou dar um exemplo, vocês podem estar observando quais áreas, que plataformas tem essas. Só que a gente tem algumas plataformas que são base de dados bibliográficos, aí já são diferentes. Por quê? Porque aí precisa estar, o periódico está indexado para você publicar. Agora, eu não sei se a pergunta dele falou em relação a esses gerenciadores de conteúdo. Eu peço, se a pergunta não ficou bem respondida, você, por favor, volta com a gente. Andréia, volta com a gente no chat que a gente volta a sua pergunta. A Tássia Furtado tá dizendo: Juliana, obrigado pela sua palestra. Você acredita que no futuro poderá ser dado mais valor para as atividades de divulgação e popularização de ciência e tecnologia, ou continuaremos reféns dos artigos em periódicos? Olha, eu confesso para você que eu acho que a gente está caminhando para cada vez mais valorizar a popularização e a educação, a divulgação científica. Hoje, por exemplo, você consegue escrever um post e publicar. Quando, alguns anos atrás, a gente pensava nisso, a gente ficava muito restrita só às revistas científicas, né? E hoje já tem essa valorização que até as pessoas recomendam a leitura e já citam um blog. Antigamente, isso era algo assim impensável. Inimaginável, verdade. Até porque o blog era muito mais ligado só à questão de ser um blog pessoal e não de conteúdo científico. Então, cada vez mais, o que eu vejo é que a própria comunidade científica ela vai estar interagindo. Eu vou dar um exemplo de um artigo que foi publicado no JAMA e que o tema do artigo saiu de uma discussão do Twitter. Então, para vocês observarem como é muito mais a gente está ligada ao conteúdo que está circulando do que só as ferramentas e as fontes. Por exemplo, teve uma discussão no Twitter sobre a síndrome do impostor.
e várias pessoas começaram a comentar sobre isso e relatarem. O Jama, um pesquisador, acompanhou essa discussão, escreveu um artigo de opinião e submeteu ao JAMA, que é uma revista que tem um fator de impacto elevadíssimo. Então, ou seja, é uma discussão que saiu do Twitter e que foi para a revista científica. Então, hoje, a revista científica ela não é mais detentora. Exatamente. E isso, assim, de uma certa forma, ajuda a popularização, né, da ciência. A gente precisa que a ciência chegue até as pessoas. E se for dessa forma, ótimo, né? A gente tem mais uma pergunta aqui, do Lattes. A Caroline Araújo pergunta assim: professora, estou em dúvida sobre onde colocar o projeto de PIBIC no meu Lattes. É na atuação profissional? É apenas nos projetos de pesquisa? Se for na atuação profissional, como eu preencho a linha de pesquisa? E aí surge uma outra dúvida, um outro comentário que eu gostaria de dizer, que os meus alunos, né, de iniciação científica, eles têm a mesma dúvida. Se eles colocam ou não essa linha de pesquisa no Lattes dele, como eles colocam, né, os alunos que são alunos de iniciação científica, como proceder? Sim, eles têm que colocar nos dois lugares, eles colocam. Porque, assim, você é aluno de PIBIC, você está iniciando na pesquisa. É importante você ter essa informação ali no Lattes, porque ela vai estar dentro da informação do campo de atuação profissional, porque pensar que é a sua iniciação, e você também vai ter que colocar qual é o projeto que você está vinculado, e colocar as linhas de pesquisa. Então, assim, é importante. Uma coisa que eu acho que é fundamental é a gente dar espaço para todos. Não é só olhar o Lattes e falar assim, mas eu sou a aluna de iniciação científica voluntário, né? Mas aí você já vai negociar que você precisa de uma declaração que você está fazendo aquele projeto. Às vezes as pessoas valorizam só quem é bolsista, quem tá ali recebendo uma bolsa, que está sendo pago para aquilo. Mas pensar que toda atividade profissional da pesquisa, toda atividade, ela tem que ter visibilidade e ela tem que estar incluída, porque essa visão de que, mas eu vou estar inflando o meu Lattes, por exemplo, com pequenas horas ou com poucas horas, não. É importante porque você gastou um tempo, é a sua dedicação àquele trabalho e ele precisa ser visibilizado. Muito legal. A gente tem mais uma pergunta aqui sobre... mais duas perguntas e a gente encerra. Tá bem, Juliana? A gente tem mais uma pergunta da professora Yara Cid, e aí ela fala: em publicações em redes sociais vinculadas a projetos de extensão. E aí eu acredito que ela esteja falando em Instagram, YouTube, Facebook. Essas publicações em redes sociais, elas podem ser consideradas produção em educação e popularização de ciência e tecnologia? Pode, só que, assim, você tem que ver, porque uma coisa é você produzir algo novo daquilo, outra coisa é você usar, por exemplo, um post no Instagram, não dá para você colocar ele como colocar lá no Lattes, que ele é popularização da ciência, mas dá para você colocar como um blog, como um blog não, na mesma linha do blog e mídias sociais, da popularização da ciência. Então, você ter um Instagram específico para aquilo, que trabalhe, que divulgue aquilo, né? Não colocar só um post. Agora, um post no blog, sim, isso não, principalmente blogs temáticos. Tá? Entendi. O Carlos Antônio dos Santos, ele fala: obrigado pela palestra. O ResearchGate pode ser uma ferramenta interessante para a divulgação dos trabalhos de grupo de pesquisa? Ele mas o que eu acho que é mais importante do ResearchGate é os artigos já publicados, né? E ele é uma fonte também, porque ele é uma rede social e você pode, por
das pessoas da sua área, porque você pode seguir pessoas ali. Então, é muito interessante, mas para artigos já publicados, para material que ainda não está publicado, eu não recomendo o ResearchGate. Entendi. Juliana, muito obrigada. Eu acho assim que a gente teve participação de muitos docentes e discentes, né, de várias universidades, não só da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que a sua palestra foi extremamente importante para esclarecer pontos que todos nós temos dúvidas, né? Esse fluxo de informação, como esse fluxo de informação é importante para os programas de pós-graduação, para a ciência e como a gente faz para divulgar essa ciência, para que essa ciência tenha efetivamente um impacto social. Eu gostaria muito de agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Gente, quando eu contactei a Juliana, ela foi assim extremamente solícita e disponível para dar essa palestra aqui, essa live, né, no YouTube do programa. Então eu gostaria de te agradecer, Juliana, mais uma vez, muito obrigada. E Obrigada, eu vou pedir para você